Olá, internautas da RS News. Hoje nós vamos entrevistar Davi Vieira, ele que é o vice-presidente do Diretório Municipal do PRTB aqui na cidade, partido que também já está se estruturando para as eleições municipais de 2020. Muito obrigado por ter nos recebido, Davi. Como que estão esses preparativos para o próximo ano? Em primeiro lugar, eu quero agradecer você, Reinaldo, pela oportunidade aqui de poder falar com a população de Sorocaba, mandar um abraço para o meu querido Beto Maia, que é o presidente do Diretório Municipal, também demais membros da Executiva e apoiadores do partido. O PRTB ele tem se colocado na política nacional, situando-se no espectro mais à direita, do ponto de vista ideológico. Somos o partido do vice-presidente general Hamilton Mourão, com muito orgulho, e nós temos o projeto de, no próximo ano, enquanto partido, crescermos em nível nacional. E, sem dúvida alguma, a cidade de Sorocaba antigamente não tinha um PRTB tão estruturado a ponto de chegar competitivo nas eleições. Então nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido, do ponto de vista de agregar pessoas de diferentes segmentos, de forma que nós possamos trabalhar em prol de uma Sorocaba mais livre, uma Sorocaba mais segura, uma Sorocaba mais justa. Agora, vocês devem lançar, já tem um número de candidatos a vereadores, lógico que também se pensa na composição majoritária, vocês podem ter até mesmo um candidato a prefeito? Então, seguindo a nova legislação eleitoral, a nossa eleição é lançar 30 candidatos ano que vem, uma vez que não existe mais a possibilidade de coligação para vereadores. Então, sem dúvida alguma, aí nós estaremos lançando 21 candidatos homens, 9 candidatas mulheres. E, segundo decidido pela nossa direção estadual, na pessoa do Rodrigo Tavares, que ano passado foi candidato a governador, na pessoa do nosso fundador, presidente, queridíssimo Levi Fidelix, decidimos entrar na base de apoio à pré-candidatura do atual vereador Rodrigo Manga aqui na cidade de Sorocaba. Uma vez que nós consideramos que esses clamores eles têm vindo por parte da população, e quando a população se manifesta em prol de alguém, valorizando e enaltecendo o serviço prestado por essa pessoa, sem dúvida alguma a gente tem mais que abraçar. Então o vereador Manga esteve com o Rodrigo, esteve com o Levi no escritório do PRTB em São Paulo, selando esse apoio. Claro, ainda a pré-candidatura, muita coisa pode acontecer, tem muita água para rolar ainda, mas no momento essa é a nossa visão aqui para a cidade de Sorocaba. Agora, Davi, como que o PRTB, que é o partido do vice-presidente, a gente está vendo hoje uma cobrança muito grande em cima do governo Bolsonaro, toda uma série de polêmicas aí, desde a indicação do filho dele para embaixador nos Estados Unidos, as próprias declarações verborrágicas do presidente, tudo isso vocês estão vendo como um fator de empecilho para a governança do país? Eu acho que de forma alguma, Reinaldo. É claro que todo percurso ele tem seus obstáculos. Ano passado nós demos um grande passo para endireitar o nosso Brasil, elegendo Jair Bolsonaro, elegendo o General Mourão. Nós conseguimos também eleger, num primeiro momento, uma base significativa de apoio dentro da Câmara, mas vale lembrar que nós pegamos um cenário do país de terra arrasada. Tem muito trabalho para ser feito, tem muita coisa para ser corrigida. Nas mais diferentes áreas, nos mais variados campos de atuação. Então nós temos muito trabalho pela frente. É claro que esses obstáculos e desentendimentos, eles acabam sendo normais, uma vez que o Brasil ele se deparou com uma experiência nova de governo. A gente tem que ressaltar que a candidatura do Jair Bolsonaro, ela não partiu de partidos, não partiu da vontade de caciques. Pelo contrário, foi uma ideia que foi lançada pela população, abraçada pelo então deputado Jair Bolsonaro e que acabou culminando com a vitória no ano passado. Então a campanha do Jair Bolsonaro ela foi atípica. As manifestações mais expressivas não partiram do partido dele, partiram do povo comum, do apoiador comum do Jair Bolsonaro, de movimentos suprapartidários que abraçaram a candidatura dele. Então, o Jair Bolsonaro tem esse cenário que ele é um pouco complexo, inclusive da gente entender em alguns momentos. Essa questão da embaixada, eu pessoalmente sou a favor. Eu acho que o presidente ele tem feito uma excelente movimentação no sentido de se aproximar dos Estados Unidos no cenário internacional.
Inclusive, o assessor de relações internacionais dele é sorocabano, né, que é o Felipe G. Martins. E é claro, a ida do Eduardo Bolsonaro, ela não deve ser vista como nepotismo, até porque o Eduardo ele não está indo lá como filho dele, está indo lá como um representante de mais de 1.600.000 paulistas, né, número de votos que ele recebeu no ano passado. É uma pessoa que tem esse alinhamento no campo ideológico com o presidente Donald Trump, e o sentido é justamente fazer uma parceria que seja benéfica para ambos, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. Não é questão de submissão, mas é questão de nós vermos como essas duas nações podem trabalhar juntas. Afinal de contas, nós estamos aos poucos aí redirecionando o eixo, né, das movimentações e relações internacionais do Brasil, que nos governos anteriores tinham um viés ideológico fortíssimo, nem sempre benéfico para o Brasil. Vide as parcerias, né? Parcerias entre aspas, sim, né? Sim. O financiamento aí de ditaduras da América Latina, na África, etc. Aliás, agora também a caixa preta do BNDES vem sendo aberta com o incentivo do presidente, muita coisa está aparecendo, né, em relação justamente a esses empréstimos internacionais a países da ditadura. Você acredita que tanto para uma readequação, né, de um governo que não tem uma linha ideológica, até essa forte oposição que o Bolsonaro vem enfrentando já era algo previsível? Sem dúvida alguma, porque você está mexendo com gente muito poderosa. Quando as pessoas me perguntam o que eu acho sobre o BNDES, eu nem acho que a ideia da existência do banco em si seja ruim. O problema é que ele foi criado com uma finalidade, que era de fomentar o micro e pequeno empreendedor, aquele precisa de um auxílio para começar o seu negócio, mas que na verdade aí, ao longo dos tempos acabou se transformando num banco, emprestando dinheiro para gente que não precisa, que teria muito bem condições de conseguir bancos, né, outras formas de financiamento, inclusive com bancos privados. Infelizmente, como nós vimos aí no caso da JBS e tantas outras aí empresas envolvidas, acabou se convertendo num fator dentro do jogo político, inclusive, e isso sem contar o financiamento dessas ditaduras internacionais. Eu partilho do ponto de vista que a corrupção no PT, ela não teve só esse aspecto do benefício próprio. Claro, também, nós vimos aí muitos exemplos, né? A questão do sítio de Atibaia, triplex no Guarujá, etc. Mas também tem esse sentido ideológico, no sentido de você fortalecer seus parceiros internacionais, dando essa munição financeira. E é claro, o problema de tudo isso, feito com dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos brasileiros, que muitas vezes é alguém que precisa muito desse retorno. E algo que a gente, infelizmente, nem sempre observa nos serviços que são devolvidos para a população. Agora, Davi, é novo, pelo que a gente percebe, o brasileiro ele se incorporou e assimilou de uma forma fácil a questão da direita, né? A gente tem um movimento da direita hoje em São Paulo, no Brasil. A gente vinha dessa polarização de fato de um governo que era do PT, onde era um tipo de discurso. Agora esse discurso mudou. Como é que você está percebendo a percepção do brasileiro em questão a legalização, a moral em si do próprio poder? Eu acho que tudo isso é resultado de um processo que começou no ano de 2013, quando nós tivemos aquelas manifestações, né, em prol lá dos tais 20 centavos, tal, que na verdade, no fundo, era uma manifestação que inclusive os estudiosos chamam de clamores polifônicos, não tinha uma pauta muito bem definida. O fato é que o povo estava de saco cheio com aquela realidade ali daquele momento. Eu acho que ao longo dos anos seguintes, a população ela foi criando um interesse maior por estudar política, saber melhor quem são os nossos partidos, quem são os políticos brasileiros, o que eles estão fazendo. Só interrompendo, aquele pensamento que o brasileiro era acomodado parece que acabou, né? Porque ele incorporou mesmo o interesse pela política, e foi isso que vocês sentiram. Sim. Aí, complementando, né, somando a essa questão de 2013, você teve o pontapé inicial. Aí nós tivemos as eleições de 2014, onde o PT ele acabou até ganhando, mas foi uma vitória muito mais difícil do que teve em eleições anteriores, o que já mostrava uma guinada da população um pouco mais à direita. Claro, PSDB de direita
Não dá para ser considerado. Não faz muito sentido, mas o voto de confiança que o pessoal deu na figura do Aécio Neves, que não era alguém de confiança, já mostrava um forte indício daquilo que viria pelos próximos anos, né? E aí, é claro, eu comecei a fazer militância para o Bolsonaro de forma pública aqui em Sorocaba no ano de 2016. E ano passado, depois que ele ganhou, o pessoal que era mais cético vinha para mim perguntar, mas por que você apostou tanto que o Bolsonaro ia ganhar? Eu acho que a bandeira principal das eleições do ano passado foi a questão da corrupção. E de certa forma, mesmo naquela época, eu já sabia que se a gente fosse fazer um escrutínio de cada uma das figuras públicas brasileiras, iam acabar sobrando pouquíssimos, que acabaram sendo Jair Bolsonaro e o pessoal que de alguma forma fez parte ali da base aliada dele, ou no primeiro ou no segundo turno. Correto. Tá, então você acompanhou um pouquinho do pensamento de Davi Vieira, que é o vice-presidente do Diretório Municipal do PRTB da cidade, falando sobre os preparativos para as eleições do próximo ano, o governo Bolsonaro, e a gente, lógico, vai também continuar acompanhando essa movimentação dos partidos aqui em Sorocaba, com vistas às eleições do próximo ano.